Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que deixou muita gente chocada, inclusive eu. É sobre um episódio que mexeu também com muita gente por conta do acontecimento, que foi a morte da Preta Gil. Então, um padre chamado Danilo, de uma paróquia que fica no Agreste do Paraíba, ele fez algumas declarações polêmicas, para não dizer o mínimo, sobre a cantora Preta Gil, que faleceu recentemente, no mês passado. Ele usou a morte dela para atacar as religiões de matriz africana. Então, vocês se preparem aí, porque eu acho que é importante a gente falar isso. Então, bora aí entender tudo que rolou e por que que isso representa um assunto tão problemático, tá? Então, no último domingo, dia 27, durante uma missa, o padre usou a morte da Preta Gil, vítima de câncer, para fazer piada e crítica pesada contra a fé dela, do pai dela, o cantor Gilberto Gil. Então, e o que que ele falou? Ele falou tudo isso contra as religiões afro-brasileiras em geral, tá? E ele chegou a dizer algo do tipo, abre aspas, né? Porque foi a fala dele. É, cadê esses orixás, né, que não ressuscitaram a Preta Gil, né? Já enterraram, né? Então ele mandou essa informação para quem estava ali presente, para os católicos, para que eles não recorram a essas religiões, afirmando que eles não sabem o que vão fazer quando acordarem com o calor do inferno. E mais pesado ainda, ele relatou o caso de uma mulher que teria consagrado a filha, né, a essas entidades desconhecidas, como ele falou ali, né? Fala dele. E associou a morte precoce da preta, dessa filha, né, a isso. Então ele falou assim: ah, essa criança ela morreu porque foi consagrada a essas entidades desconhecidas, reforçando ali a ideia de que a religião afro é sinônimo de sofrimento. E o vídeo da missa foi ao ar no canal da paróquia, né? Mas depois da repercussão negativa, ele foi removido. E o perfil lá do padre também no Instagram também saiu do ar. Então, gente, o que acontece? Esse tipo de discurso é muito grave, primeiro, porque nós não estamos falando de uma opinião qualquer, né? Um padre, ele tem posição de liderança, de influência dentro de uma igreja, e quando ele usa a autoridade dele para propagar intolerância religiosa, que é crime, inclusive, ele legitimiza o preconceito e a discriminação contra religiões de matriz africana. Lembrando que o nosso país, ele é múltiplo em religiões, né? Então, o que o padre fez foi realmente usar o luto da família para atacar crenças que são parte da identidade e da cultura de milhões de brasileiros. Uma cultura, inclusive, que é historicamente marginalizada, perseguida, estigmatizada, né? E tem um ponto central aqui que a gente não pode ignorar, que essa fala reproduz o racismo religioso que atravessa a nossa história, né? Especialmente contra essa questão de religiões de matriz africana. É muito ligada aí às comunidades negras. E é uma violência também, porque reforça a ideia de que essas religiões são inferiores, perigosas, maléficas, e isso gera exclusão, né? Violência e até um ódio real mesmo, né? E mais do que isso, gente, o padre, ele tenta criminalizar uma diversidade de fé que é legítima. A fé, ela é legítima e ela tem um papel vital na vida das pessoas, né? Em especial, as pessoas que são pobres, periféricas, sofredoras, as pessoas que ganham um salário mínimo e aí encontram ali, gente, um acolhimento de identidade, porque a vida, as pessoas, o mundo não é só a sua bolha, né? Tem muita gente por aí que sofre, que é periférica, que não tem oportunidade. A pessoa nasce, ela já não tem oportunidade e ela encontra na fé, seja ela qual for, um acolhimento, sabe? Um acalento, né? E eu sempre digo aqui que a fé de verdade, ela tem que ser um espaço de acolhimento, respeito, amor, não de exclusão, não de preconceito, né? E quando eu escuto essas falas, tanto de pessoas, aliás, tantas vezes que eu vi gente próxima sofrer
por causa de discriminação de fé. E também de como isso empobrece, sabe, o debate religioso no país. Então tem que ficar claro que a gente tem sim que respeitar as diferenças, né, as diferentes crenças, e é essencial para construir uma sociedade plural e democrática. Ataques como esse só dividem e enfraquecem. E aí eu queria saber de vocês. Vocês já viram ou já passaram por algo parecido? É, eu vejo isso sempre. E, gente, intolerância religiosa é crime. É importante dizer isso. Ah, mas é minha opinião. Então você mude sua opinião, porque a sua cabeça está estragada. Aqui no Brasil a gente tem uma pluralidade tão grande de religiões, então não é possível que em 2025 as pessoas ainda tenham essa cabeça tão quadrada de encrencar, de falar mal, de discriminar a religião alheia. É uma coisa impossível. Então eu quero ouvir muita opinião de vocês aqui nos comentários. Esse tipo de conversa é difícil, né? Mas é necessário. Se você gostou, dá um like aqui, porque me ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas. Então dá um like, o YouTube vai mostrar isso para quem precisa ouvir. Intolerância religiosa é crime e aqui, se você acha que isso, mas não tem problema, então você é um tremendo de um